Na nossa última aula, a gente estava pensando a relação da literatura com o cinema. Hoje a gente vai dar continuidade a essa reflexão sobre a literatura e a relação dela com outras áreas do conhecimento ou com outras áreas. E a gente vai falar um pouco e vai pensar um pouco o lugar da literatura dentro desse mundo do computador, da internet, desse mundo virtual que hoje é tão importante para a gente se situar tanto em termos práticos, né? Quer dizer, não é mais possível viver sem o computador e sem a internet, quanto em termos conceituais também, uma vez que o surgimento do computador e o surgimento da internet modificam não só as relações econômicas, mas também as relações, vamos dizer assim, teóricas que se estabelecem entre sujeito e objeto, por exemplo, né? A velha questão do pensamento, da automatização, da possibilidade de automatizar o pensamento, né? Há uma série de questões teóricas implicadas no advento da computação e da internet, né? Então, pensar a relação da literatura com o ciberespaço ou a cibercultura é pensar um pouco essa situação contemporânea dentro da qual a literatura é mais uma das formas culturais que vão ser processadas, né, por essas máquinas e vão ser, de alguma maneira, essas máquinas, de certa maneira, absorvem, né, todo o sistema cultural, processam esse sistema cultural, ou seja, todos os produtos do sistema cultural passam por essas máquinas, né? Então é muito difícil a gente viver sem entender o que se passa dentro disso que o Wilhelm Flusser, a gente já falou dele, né, chama de caixas pretas, né? A função da teoria da literatura, nesse contexto, é de pensar e refletir um pouco como se pode, teoricamente, abrir essas caixas pretas, ou seja, como é possível pensar esse mundo do computador e da internet a partir da literatura e o que a literatura pode oferecer como conceito, né, para se pensar essas máquinas. Na verdade, o surgimento disso que a gente está vivendo hoje, do espaço virtual, da internet, do computador, decorre ao mesmo tempo de um desenvolvimento de certas tecnologias que foram criadas na virada do século XIX para o século XX, a gente já falou disso, né? O desenvolvimento dessas mídias ópticas e sonoras, né? Como o gramofone, o cinema, né? A máquina de escrever, né? Esse é justamente o tema de um teórico da literatura alemão muito importante para os estudos contemporâneos, que é o Friedrich Kittler. O Kittler tem um livro chamado Filme, Gramofone, Máquina de Escrever, e nesse livro ele vai mostrar como essas três mídias, elas modificam todo o sistema cultural do século XX. Quer dizer, o conjunto, né, dessas três mídias essas três mídias vão se desenvolver e vão se integrar no computador, né? O sistema computador e internet é um sistema que absorve essas três mídias, quer dizer, e torna possível, né, tanto a conjunção da máquina de escrever com o gramofone, do gramofone com o cinema, né, de tal maneira que esse assunto é um assunto muito importante para a reflexão contemporânea, né? Então, a tese do Kittler é essa. O computador é a síntese dessas três mídias, né? Agora, para o Kittler interessa muito mais pensar que tipo de transformação cultural e que tipo de transformação no sistema de pensamento ocorre a partir do advento dessas mídias, né? Então ele parte de algumas constatações bastante interessantes, como o fato de que, por exemplo, o gramofone, embora a gente saiba que é uma invenção do Thomas Edison, né, o gramofone foi inicialmente planejado por um poeta chamado Charles Cros, né? O Charles Cros foi ele quem criou o projeto do primeiro gramofone, porque ele imaginava que seria possível transmitir, gravar os seus próprios poemas e transmitir para gerações futuras
a sua própria voz lendo os seus poemas, né? Esse era o projeto original do Charles Cros. Então, a gente imagina que essas máquinas não têm relação nenhuma com a literatura, né? Mas o Kittler vai mostrar o contrário, né? De certa maneira, todas elas, como o cinema, por exemplo, então ele vai mostrar que o cinema é um desenvolvimento de certos temas e de certas reflexões que a literatura já vinha fazendo desde a literatura gótica, né? A questão da fantasmagoria, das projeções, né? E sobretudo o desenvolvimento de um sistema ficcional, né? De certos temas, como o tema ele analisa o tema do doppelganger ou do duplo, né? E vai mostrar como esse tema passa da literatura gótica para a psicanálise e para o cinema ao mesmo tempo. Então existe uma conjunção, né, esses filmes sobre o duplo, eles acabam favorecendo, né, uma espécie de simbiose entre literatura, psicanálise e cinema, né? Então os estudos do Kittler mostram que é possível pensar essas novas mídias, essas novas tecnologias, a partir de um horizonte teórico que é o da teoria da literatura. Quer dizer, a teoria da literatura possibilita pensar esse universo disso que o Flusser vai chamar também de imagens técnicas, né? A tese do Flusser, que vale a pena retomar nesse contexto em que a gente está agora, né? A tese do Flusser, que vale a pena a gente retomar nesse contexto em que a gente está agora, né, é a de que nós estamos vivendo na era da imagem técnica, né? Essa imagem técnica, ela sempre pressupõe um texto que a fundamente, né? Então há sempre um texto de origem química, física, dinâmica, etc., né? Mas o que acompanha o pensamento do Flusser é a necessidade de se pensar a imagem técnica a partir do homem, né? A partir de um pensamento humano, né? E quanto mais humano for esse pensamento, mais é possível revelar aqueles segredos, né? Que normalmente o técnico que está criando os seus sistemas, desenvolvendo sistemas de computação, ele não está preocupado muito em pensar conceitualmente, né, a relação da máquina com o homem, né? Está pensando, evidentemente, em desenvolver formas de desempenho, né? Como a gente pega, por exemplo, o caso do Steve Jobs. O Steve Jobs, o que ele faz? Ele pega a máquina e faz com que essa máquina funcione melhor em relação ao corpo, né? Ou seja, é alguém que pensa o desempenho da máquina em relação ao homem. Agora, pensar de que modo, né, toda a nossa bagagem, a tradição de conhecimento humanístico que vem lá dos gregos, né, que vem lá do grande pensamento clássico, de que modo esse pensamento pode interagir com essas novas máquinas, com essas novas tecnologias, né? Isso é algo que a teoria da literatura contemporânea já vem fazendo, né? Então, por isso o pensamento do Wilhelm Flusser é tão importante nesse contexto, né? O Flusser é realmente alguém que, a partir de um olhar humano, e quando eu falo humano, eu estou falando das ciências humanas, né? Daquilo que os alemães chamam de Geisteswissenschaft, né? Então, é alguém que procura pensar a máquina e a tecnologia a partir de conceitos das ciências humanas, né? Isso é muito importante, porque no momento em que essas máquinas e essa tecnologia elas são cada vez mais necessárias, né? Muitas delas a gente não consegue mais viver sem realmente, né? Pensem, por exemplo, nos caixas eletrônicos, né? O quanto essas máquinas elas são absolutamente vitais para o mundo contemporâneo, em todos os sentidos, né? Agora, quem é que pensa essas máquinas de maneira conceitual, ou seja, de maneira humana, digamos assim, né? É justamente isso que o Flusser vem fazer, né? Ele vem tentar pensar ou dar uma dimensão humana para o pensamento tecnológico, né?